Fala aí, galera, beleza? Aqui é o professor Jales Soares e nós estamos aqui no nosso 22º vídeo da nossa playlist sobre genética. E o nosso assunto de hoje é esse daí, ó, herança limitada e influenciada pelo sexo. E se você tem gostado dos vídeos, por favor, deixa aí o seu like. Não se esqueça também de se inscrever no canal. E me siga também lá no Instagram, será um grande prazer recebê-los por lá também. Bem, galerinha, para a gente continuar então e falar aí sobre herança e sexo, eu digo a vocês que você tem vídeos aí da nossa playlist, que nós já começamos a falar sobre essas heranças, sobre essas modalidades de heranças relacionadas ao sexo. E hoje nós iremos terminá-las, então, terminaremos então a lista total dessas heranças, todas relacionadas ao sexo. Só que antes da gente começar, a primeira coisa que eu vou colocar aqui para vocês é que quando nós pegamos homens e mulheres, nós temos ali, as mulheres elas são XX 44A e os homens são XY 44A. Isso significa o quê? Significa que as mulheres elas têm dois cromossomos sexuais que são iguais, são XX, e você tem 44 cromossomos, já que os seres humanos têm 46 cromossomos ao total, 44 cromossomos autossomos ou autossômicos, tanto faz. E que o que é um cromossomo autossômico? Nada mais é do que aquele que não tem relação com determinação do sexo. Então, se ele não tem relação com determinação do sexo, ele é autossomo. Se ele tem relação com determinação do sexo, ele é sexual. Então, no nosso cariótipo, ou seja, no conjunto de todos os nossos cromossomos, nós temos um par sexual e nós temos 44, ou seja, 22 pares autossômicos. No homem, você tem ali XY, que você tem dois cromossomos, você tem um par sexual. Só que cromossomos distintos, você tem um X e um Y, e 44A, ou seja, 44 cromossomos autossômicos que não têm relação com determinação do sexo. Ok? E aí nós pegamos então aqui, eu vou colocar para você que quando você fala sobre herança e sexo, existem algumas heranças que têm genes que estão localizados nos cromossomos X e Y. E essas heranças são, primeiro, a herança ligada ao sexo. Além da ligada ao sexo, você tem a restrita ao sexo. E além dela, você tem as parcialmente ligadas ao sexo. Essas três heranças, elas já foram tratadas no nosso vídeo de número 18. Eu vou deixar o card aqui em cima para você, para que você possa acessá-los. Então não há problema se você ver essa aula depois desta. Então, assim, essa não vai fazer muita diferença. Então pode continuar vendo aí, ao final você volta aí nesse momento, pegue o card aqui e assista para que você complete a lista aí de todas as heranças que estão relacionadas ao sexo. Mas o nosso assunto hoje, já que essas daí já foram tratadas no nosso vídeo 18, são as heranças relacionadas ao sexo, mas que estão relacionadas não aos cromossomos sexuais, mas a cromossomos autossômicos, ok? Não pode parecer estranho, mas você vai entender ao longo do vídeo por quê. Então aqui nós temos duas modalidades de heranças, que são as heranças limitadas ao sexo, que têm genes que não são localizados nem no X nem no Y, e sim em cromossomos autossômicos. Ok? E além disso, nós temos aqui as influenciadas pelo sexo. E se elas são influenciadas pelo sexo, elas também não são caracterizadas, não são dadas por genes que estão presentes em X ou Y. Elas estão presentes em cromossomos autossômicos. Então isso é importante. Então as três primeiras estão relacionadas ao X e ao Y. Então você volte lá e veja o vídeo. E quando você pega então essas duas, elas estão relacionadas às duas últimas e são relacionadas aos cromossomos autossômicos, ou seja, não sexuais, mas continua heranças relacionadas ao sexo. Espero fazer você entender durante o vídeo. Vamos lá. Então olha aqui. A primeira que eu vou colocar aqui para você é a chamada hipertricose auricular. Então, o que você está vendo aí? Então, você está vendo uma orelha e um tufo de pelo nessa orelha. Então, é isso mesmo. Então, hipertricose. Então, tricose vem de pelo, né? Então, trico vem de pelo. E hiper, lógico, uma quantidade considerável de pelo na orelha. Essa característica, durante muito tempo, ela foi considerada uma herança restrita ao sexo, ou seja, que ela estaria ali, os genes que determinariam ela, estariam presentes no cromossomo Y. Hoje, pesquisas recentes mostram que ela não é e não está mais classificada como herança restrita ao sexo. Ela já mudou de classificação e eu vou te mostrar agora que essa hipertricose auricular, na realidade, ela é uma herança que é limitada ao sexo. Por quê? Então vamos entender. Então olha aqui. A primeira coisa que eu coloco ali para você é que esse caráter é determinado por um gene dominante. Então você lembra que nós já chegamos ao 22º vídeo da nossa playlist sobre genética, né? Então já comentamos bastante aí que gene dominante é aquele que se expressa em homozigose e heterozigose. E gene recessivo só se expressa em homozigose.
Então, isso é uma diferença fundamental que você precisa saber. Então, é um gene dominante. Então, se o gene é dominante, logicamente ele se expressa em homozigose e heterozigose. E, além disso, você precisa saber que ele está presente em fêmeas e machos, ou seja, ele está presente em mulheres e homens. E se ele está presente em homens e mulheres, a primeira coisa que eu preciso dizer para você agora é que, apesar das mulheres terem os genes, eles não se expressam nas mulheres. Ele só se expressa nos homens. Então, por isso se fala para você que é uma herança limitada ao sexo. Como eu disse a você, durante muito tempo ela foi tratada como restrita ao sexo, ou seja, que ela estava ligada ao cromossomo Y. Hoje já não é mais, então modernamente é uma herança limitada ao sexo. Ela está presente em autossomos, ou seja, cromossomos não sexuais. Então isso é importante. Então essa mudança já aconteceu há um certo tempo, então para você simplesmente saber que realmente a nova classificação dela é uma herança limitada ao sexo e não mais restrita ao sexo. Certo? Então é um monte de nomenclatura, né? Mas assim, a gente tem que se habituar a isso. Então, hipertricose auricular, herança limitada ao sexo. Além disso, eu poderia citar um outro exemplo aqui para você. Seria o exemplo do caso da produção de leite. Então, sempre se fala sobre a produção de leite, né? Você lembra da vaca, né? Então, sempre, né? Então, a vaca produz leite. Isso. O touro produz leite? Não, o touro não produz. Mas você tem que lembrar o seguinte, ó. Quando você fala sobre produção de leite, você tem os genes da produção do leite, são genes aditivos. O que é um gene aditivo, né? Um gene aditivo é que tem a capacidade de adicionar ao fenótipo uma determinada quantidade referente a esse fenótipo. Ou seja, se eu tentar aqui ser mais claro. Então, olha aqui. Em relação à produção de leite, você sabe muito bem que você tem vacas que produzem menos leite e você tem vacas que produzem mais leite. Então, significa que as vacas que produzem menos leite, ela tem menos genes aditivos, porque genes aditivos, como o próprio nome diz, adiciona, nesse caso, leite. Então, quanto mais genes aditivos a vaca tiver, mais leite ela produz. Quanto menos genes aditivos ela tiver, menos leite ela produz. Então, os genes aditivos, eles estão presentes tanto em macho quanto em fêmeas. Então, eles estão presentes tanto em vacas quanto em touro. Você tem que lembrar que é o seguinte, aqui. Toda vez que você pegar, então, em relação à produção de leite, você vai ter que saber que para você ter uma boa vaca produtora de leite, para você ter uma bezerra boa, que será uma boa produtora de leite, ela depende da mãe dela, só que ela depende também do pai dela. Porque esses genes aditivos que produzem leite estão presentes tanto no macho quanto na fêmea. Ok? Então, não adianta você ter uma vaca extremamente boa de leite se você cruza ela com um touro que não tenha esses genes aditivos em uma quantidade considerável. E, portanto, isso vai produzir bezerras que produzirão menos leite do que o esperado. Então, notoriamente, você sabe que, embora os genes aditivos estejam presentes no macho e na fêmea, esses genes só se expressam na fêmea. Então, se eles se expressam só na fêmea, é por isso que ela é chamada de herança limitada ao sexo. Então, os dois sexos ali têm os genes, mas ele só se expressa na fêmea, não no macho. Então, todo bom fazendeiro aí sabe que para você ter vacas boas de leite, logicamente você precisa ter um touro de procedência. Por quê? Porque, na verdade, ele influencia diretamente doando esses genes aditivos para a sua descendência. Ok? Então, esses dois casos que eu te mostrei é herança limitada ao sexo. Agora, então, nós iremos ver aí um último caso, que é o caso da calvície. Eu já te adianto que não é mais limitada ao sexo. Por que ela não é limitada ao sexo? Porque nós sabemos que, embora eu coloque aqui como exemplo, né, um homem calvo, nós sabemos que as mulheres também elas podem ser calvas. Agora, se as mulheres podem ser calvas, a calvície na mulher geralmente ela se expressa em uma menor intensidade do que no homem. Então, geralmente, os homens você pode ter uma perda realmente total, né, dos cabelos ali. As mulheres geralmente elas ficam com o cabelo muito raro. Ralo, sim. Então, simplesmente você tem um raleamento ali do cabelo, mas você não chega a ter uma perda total e completa como você tem no caso dos homens. Então, não é limitado ao sexo. Então, tanto o sexo masculino quanto o feminino, você tem, então, aí a calvície podendo se apresentar. E aí eu vou colocar para você que a calvície ela é dada por um gene cesão. E esse gene cesão, você vai ter que prestar atenção em relação a isso, porque às vezes fica meio confuso, mas se você literalmente sabe que, olha só, esse gene cesão em homens e mulheres, ele se expressa, ele tem uma expressão diferente. E essa expressão diferente significa o quê? Significa que nos homens, o gene cesão, efetivamente, ele é um gene dominante. Ele é um gene dominante, ele se expressa em homozigose e heterozigose. Ou seja, significa o quê? Quando você tiver cesão, que é uma homozigose dominante.
Quando ele for cesão, cesim, ele será uma heterozigose. Mas ele se expressa tanto em homozigose quanto em heterozigose. Por isso ele é chamado de dominante. Só que no caso da mulher, ele funciona como um gene recessivo. É estranho, né? Porque é estranho, realmente. Quando as pessoas pegam e falam assim, pô, mas o gene não é cesão. É. Só que no homem ele se comporta de uma forma e na mulher ele se comporta de uma forma diferente. No homem ele se comporta como gene dominante, na mulher como gene recessivo. Ou seja, o que é um gene recessivo? Ele só se expressa em homozigose. Então preste atenção nisso. Gene recessivo só se expressa em homozigose. Mas, pô, mas ele não é cesão? Sim, ele é cesão. Mas esta herança aqui é uma herança que, logicamente, você é influenciada pela quantidade de DHT no corpo da pessoa. Ou seja, na quantidade de dihidrotestosterona. Dihidrotestosterona, ela é produzida a partir da testosterona. E às vezes as pessoas ficam assim, testosterona é um hormônio masculino. Não, ela não é um hormônio masculino. Por quê? Porque a mulher também tem testosterona e, portanto, dihidrotestosterona, DHT, no seu corpo. Só que os homens produzem uma quantidade de testosterona muito maior do que as mulheres, 30 vezes mais do que as mulheres. Mas a testosterona não é considerada um hormônio masculino, ela é masculinizante. Porque homens têm em maior quantidade e as mulheres têm em menor quantidade. Só que essa dihidrotestosterona, que é produzida a partir da testosterona, ela tem no homem em maior quantidade e na mulher em menor quantidade. Por isso que os caras falam para você que geralmente você tem a relação da calvície com a testosterona. E geralmente ela tem a capacidade, essa dihidrotestosterona aí, que é produzida a partir da testosterona, ela se liga ao folículo piloso e causa um afinamento cada vez progressivo do fio de cabelo, até ele simplesmente se tornar extremamente fino e até ele desaparecer por completo. Só que isso, lógico, no homem você tem um ambiente com muito mais DHT e na mulher você tem um ambiente com muito menos DHT. Isso muda a expressão do gene, que se comporta como gene dominante no homem e o gene recessivo na mulher. Para a gente poder entender, então vamos lá. A calvície, então, ela é influenciada pelo sexo. Se ela é influenciada pelo sexo, ela é influenciada, então, ali pelo fato de que no homem ela se comporta como dominante e na mulher o próprio gene, o mesmo gene, se comporta como recessivo. E para a gente tentar entender isso, vamos lá, eu vou colocar os genótipos possíveis, né? Então você tem ali cesão, 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 cesim e cesim, cesim. Então você tem que lembrar o seguinte, olha aqui, o cesão no homem, ele funciona como o quê? Como dominante. Então, se ele é dominante, ele vai atuar, ele vai promover calvície, tanto em homozigose quanto em heterozigose. E na mulher? Na mulher, o cesão, por incrível que pareça, meio confuso, mas o cesão, ele se comporta como gene recessivo. E se ele funciona como gene recessivo, ele só se expressa quando você tiver dois cesões. A partir do momento que você não tiver dois cesões, ele não se expressa. Então, olha aqui, o que é cesão, cesão? É uma mulher calva. Por quê? Cesão, se ele vai se expressar em homozigose na mulher. Só que no homem, cesão, como ele é dominante, ele vai se expressar em homozigose e heterozigose. Então, os homens ali também serão calvos. Só que para a gente tentar entender, é melhor que a gente analise agora o heterozigoto, para você tentar compreender. Então, olha aqui. O homem, cesim, ele será o quê? Calvo. Por quê? Porque o cesão, ele funciona como gene dominante. Então, ele se expressa cesão, ou ele se expressa cesim. Já na mulher, não. Por quê? Porque a mulher agora não será calva. Então, se ela não será calva, por quê? Porque ele funciona na mulher como gene recessivo. E gene recessivo só se expressa em homozigose. Ou seja, a mulher só será calva se ela tiver dois cesões. Se ela não tiver dois cesões, ela não será calva. Então, cesão, cesim, é uma mulher não calva. Aí você pega o cesim, o homem ali será não calvo, porque no homem ele funciona como dominante, né? E a mulher funciona como recessivo. Então a mulher só será calva se ela tiver cesão. Então cesim, uma mulher não calva. Então deu para você observar que é muito mais fácil você ter homens calvos, com a intensidade de calvície muito maior, do que mulheres calvas. Então, a explicação está aí. Então os genes funcionam de forma diferente, porque o ambiente hormonal de homens e mulheres é um ambiente diferente. Ok? Então, galerinha, é isso. Espero que eu possa aí ter contribuído para você aí terminar a sua lista, né, completa aí sobre as heranças relacionadas ao sexo. Espero ter feito você entender mais sobre calvície, sobre produção de leite aí e sobre hipertricose auricular. Então é isso. Um grande abraço. Fique bem. Tchau.